Seja muito bem-vinda ao podcast Isso é Desconexão, um programa semanal dedicado a ajudar você a entender e superar a desconexão com seu eu. Se você tem sintomas físicos ou emocionais e esses sintomas te impedem de ter uma vida próspera e realmente feliz, esse programa é para você. Meu nome é Sara Carvalho, sou especialista em psicodrama, terapia de grupo, terapia sistêmica e terapia for-feel. E eu sou uma pessoa recuperada de autodesconexão. Nesse segundo episódio do Meu Tempo para Você, eu vou estar respondendo a raiz emocional de alguns sintomas que vocês me perguntaram lá na nossa caixinha de perguntas. Então, se você fez sua pergunta, está esperando uma resposta, quer saber qual a base emocional de tudo que você vem sentindo, as dores, os sintomas, que você já fez de tudo para tentar descobrir suas causas, já foi em médicos, fez exames, toma medicamentos e não consegue resolver, solucionar tais sintomas, não consegue chegar a um diagnóstico, mas os sintomas estão aí te impedindo de ser realmente quem você é, te impedindo de ser feliz, fica aqui que esse episódio é para você. Agora, se você não questionou, não fez a sua pergunta, talvez por não ter nenhum sintoma te incomodando, mas você caiu nesse vídeo, eu não acredito no acaso. Então, fica aqui também porque você, com certeza, conhece alguém que passa por situações de dores não resolvidas e você irá se informar e poderá estar ajudando essa pessoa também. Você também pode estar compartilhando esse vídeo com ela, ok? Antes de começar a responder as causas emocionais dos sintomas, é importante eu estar deixando bem claro aqui para você que o nosso objetivo aqui é meramente informativo. As informações e serviços aqui contidos, elas não substituem diagnóstico ou nenhum tratamento médico, não tendo como objetivo desestimular a continuidade de medicação ou tratamento médico convencional, bem como as informações não devem ser interpretadas como um diagnóstico, como um tratamento ou como prescrição para doenças ou sintomas. Cada pessoa deve ser olhada e cuidada de acordo com o seu processo e também de forma individualizada, tá certo? Então, o nosso objetivo aqui é apenas informativo. Mas, de qualquer forma, você saber o que eu vou estar trazendo aqui hoje para você já é um primeiro passo para despertar o seu olhar para a compreensão de muitos sintomas físicos ou emocionais e muitas doenças autoimunes, as quais têm uma base nas emoções que nós vivemos. Por isso, muitas vezes, você toma remédio, faz tratamentos, passa um tempo e o sintoma volta, a dor volta, o problema retorna, porque você não tratou a raiz, você não olhou a base, não olhou o início de tudo. E aí não dá mais para a gente negar que fatores emocionais influenciam e muito os nossos sintomas físicos. E assim como as nossas emoções também podem desencadear dores. Quando a gente se autoconhece, quando a gente está conectado com o nosso eu, com o nosso equilíbrio interno, nós também somos capazes de diminuir ou até mesmo de acabar com as dores físicas. São os processos de autocura que eu tanto falo aqui. Eu sei que muita gente ainda hoje não acredita nessa base emocional, não aceita que as emoções estão envolvidas nos processos de adoecimento e cura também. Olha só, pensa num triângulo, onde a base é emocional, de um lado é físico, do outro é comportamental. Então, essa é a tríade da doença que nós olhamos e trazemos aqui este olhar, certo? Então, a base é emocional. Então, essa é a nossa proposta aqui, tá? Tá trazendo um olhar integral sobre o nosso processo de saúde e doença, te ajudando a compreender essa integralidade, entender como tudo em nós está conectado e correlacionado, tanto físico como comportamental, como emocionalmente também, certo? Então vamos começar a falar dessa raiz emocional que foi pedida por vocês. Tudo que eu falar aqui é de uma forma geral e o ideal, se você quiser entender sobre o seu caso em particular, quais foram os seus conflitos, é importante você fazer a terapia for-feel, que é a técnica que trabalha essa cicatriz vivencial. Então, você vai passar pelo processo a fim de você ativar o seu processo de autocura, tá certo? Ok? Então, vamos lá? Primeiro, dor de garganta. Bem, processo de dor de garganta, amidalites, certo? Está relacionado a medos, a insegurança intuitiva, receios e até mesmo a pavor. Você passou por alguma situação onde o seu corpo sentiu muita dificuldade de aceitar um fato
ou essa situação. Então, é um sintoma que nos fala que você teve muita dificuldade de engolir algo que lhe foi imposto. Você acabou tendo que se submeter àquilo porque teve dificuldade, na verdade, de enfrentar a situação. Uma coisa interessante, sabe, que acontece quando a pessoa tem muita dor de garganta, assim, de forma recorrente, sabe? Acaba sair de uma, fica um tempinho bem e depois volta aquela dor. Então, o sintoma é recorrente, né? Ele cura um pouquinho, dá um tempinho bem. Aí a pessoa, porque eu tava no ar-condicionado, porque eu peguei um ar diferente. Não, a dor tá continuando. O caminho é você fazer, muitas vezes, a retirada das amígdalas, certo? No entanto, né, se você não desfez a cicatriz vivencial que está gerando todo esse desconforto físico, ocorre que após a retirada das amígdalas, ela continua tendo dores, mas agora de estômago, podendo até levar à úlcera estomacal. Então, às vezes, isso pode acontecer com você e você achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas quando a gente olha pela raiz emocional, está tudo interligado. É uma ação da faceta do conflito, percebe? Então é importante você tratar essa raiz emocional para você desfazer essa cicatriz vivencial que está aí, para não gerar maiores sintomas no futuro. Certo? Vamos para a segunda. Sinusite o tempo todo, não saio do antibiótico. É só, a sinusite é um sintoma de arco superior, daqui para cima, certo? Vou mostrar para vocês. Peraí. Eu falo arco superior, é aqui, ó. Você tá vendo as três cores? Arco superior daqui para cima, arco médio, essa cor aqui, ó, esse rosa, e arco inferior daqui da região do umbigo para baixo, tá? Superior, arco médio, arco inferior. Só pra gente estar definindo. Olha só, a sinusite é um sintoma de arco superior. E esse arco superior, né, do pescoço para cima, está ligado a conflitos onde eu sinto, eu farejo algum perigo, alguma situação ruim que eu estou pressentindo. E eu não sei como agir diante dessa sensação. É um medo do que está por vir. Medo do desconhecido. É uma antecipação negativa do futuro. E aí, essa antecipação do futuro, que eu ainda nem sei o que é, no entanto, eu estou me sentindo incapaz de resolver. Então, eu vivo com um conflito de inferioridade, uma sensação de impotência, uma sensação de autodesvalorização. Por exemplo, a pessoa, ela fez uma dívida e ela tem que pagar e falta 3 meses, ela fez essa dívida acreditando que ela iria trabalhar e ter aquele dinheiro daí 3 meses. E aí nem chegou ainda o prazo, tá faltando aí 1 mês ainda para vencer, ela ainda não alcançou, mas a certeza dela é que ela não vai alcançar. Ela tá se sentindo incapaz de alcançar aquilo que ela assumiu. Então aquele futuro que nem chegou, mas eu já estou prevendo que vai dar ruim, que eu não vou conseguir, e aí me ataca a sinusite. Então eu fico me sentindo impotente diante daquela situação. Esse é um exemplo que eu dei aqui para a sinusite estar acontecendo, mas são várias outras coisas que pode estar te dando essa sinusite repetitiva. Então, pensa que diante do que eu estou colocando, se esse é o seu medo, se está a nível consciente, porque o que acontece muitas vezes, nós não compreendemos o conflito, no entanto, o sintoma está aí acontecendo. Isso mostra que as suas células estão te dando uma resposta de sentimentos que às vezes não são conscientes para você, entende? Mas a resposta está tendo, o sintoma está acontecendo. Tenta pensar, lembrar se você está vivendo algo parecido, algo que vai nessa linha de futuro incerto e que eu estou com medo. Dificuldade em evacuar intestino preso. A dificuldade de evacuar é um conflito do arco médio, né, certo? Ou seja, é esse arco, né, que está muito relacionado à aceitação. Então, aquilo que eu engulo e eu não aceito ou não compreendo e eu fico sem saber como absorver e digerir. Quando você tem constipação, existe um conflito ligado à aceitação. Alguma contrariedade que você passou está tendo dificuldade em assimilar, em absorver e elaborar, uma dificuldade em eliminar aquele fato, aquele acontecimento. Aí existe até uma perda de prazer pela vida. É uma contrariedade indigesta ligada à falta, ligada ao medo de morrer de fome ou de aguentar algo que eu não estou conseguindo digerir. Então, geralmente está ligado também a pessoas que assumem o problema dos outros. É importantíssimo você desfazer essa cicatriz vivencial que está provocando esse desconforto. Vou te ensinar aqui uma técnica que ajuda bastante em caso de constipação. Essa técnica é da medicina oriental e você vai colocar o seu dedo, pode ser o indicador
ou polegar. Você vai colocar ele logo abaixo do umbigo, tá? O umbigo você coloca um dedinho assim abaixo, tá? Você coloca e faz uma pressão, uma compressão nesse lugar. Pode ser com o polegar. Você vai fazer contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. Você vai fazer de novo, contando até 5. Faz isso umas 5 vezes. Você vai ver que vai te ajudar muito a resolver a constipação. Eu costumo falar que a gente tem um botãozinho debaixo do umbigo que controla o trânsito intestinal. Depois você me conta se te ajudou, ok? Vamos pro próximo. Muito cansaço, sinto sono o dia todo. Olha só, a glândula pineal é quem rege o nosso sono. Quando nós temos cicatriz vivencial nessa glândula, a gente fala que ela está com perda de vitalidade. Portanto, o nosso relógio biológico vai ser afetado nesse caso. Então, você vai ter uma dificuldade em iniciar o dia, você pode apresentar também uma irritabilidade, uma fadiga intelectual, esse cansaço que você fala, pode apresentar agressividade, nervosismo e até mesmo outros sintomas como dificuldade de memorizar, dificuldade de concentração, pode ter vertigens, labirintite e até zumbido no ouvido e dor de cabeça. Tem também outros sintomas emocionais que pode estar vindo junto aí, que pode estar associado a esse que você relata. A sensação de medo, de insegurança e a sensação também de sobrecarga. Então, olhe, preste bastante atenção se você não está sobrecarregado com algo, com alguma situação, certo? Então, olhe bastante atenção a esse sintoma para que você não tenha nenhuma piora. Próximo, engordando e não consegue emagrecer. Olha só, nós precisamos primeiro olhar o que é o excesso de gordura. A obesidade, emocionalmente, está ligada a uma necessidade de autoproteção. É como se a gordura fosse uma roupa de proteção contra o meio. Uma proteção do ambiente, proteção de pessoas. Então, a pessoa geralmente usa essa gordura como se fosse uma armadura a mais para se proteger daquilo que ela tem medo. Então, carrega um conflito de insegurança diante da vida, diante das pessoas e diante de situações. Um sentimento de autodesvalorização, onde a pessoa não se sente capaz de realmente mostrar quem ela é e se não estiver protegida com a gordura, percebe? Ela não consegue se mostrar realmente quem ela é se ela não estiver protegida com essa gordura que para ela é uma armadura emocional, percebe? Então, o órgão geralmente afetado que está com essa cicatriz vivencial é o fígado. E o fígado nos diz muito sobre o medo da falta, medo de faltar a comida. Então, eu preciso guardar gordura. E está relacionado geralmente também a uma carência e até mesmo a depressão, processos de depressão. Então, olhe com bastante carinho e respeito e cuidado para com você, para que você não entre por esse lado aí de adoecimento emocional e venha a ter aí uma depressão por conta desses sentimentos de insegurança que está por trás de todo essa gordura a mais, tá certo? Burnout. Bem, agora em relação ao burnout, nós precisamos, eu vou fazer desvincular um pouquinho mais, porque que a gente precisa falar sobre burnout, porque é uma doença que está cada vez mais presente na vida dos profissionais brasileiros, né? Uma doença profissional, vamos dizer assim. 1 a cada 4 pessoas sofre de burnout no Brasil. Isso é muito sério. Então, essa é uma pesquisa que foi realizada na USP, né, na Universidade de São Paulo, e fala que 1 a cada 4 trabalhadores estão com burnout. Então, são dados, gente, alarmantes, né, que refletem uma realidade muito preocupante no ambiente de trabalho moderno, né, aqui no Brasil. E o Brasil ocupa hoje o 2º lugar em número de casos diagnosticados, superado apenas pelo Japão, onde 70% da população lá no Japão é afetada pelo burnout. E o que é, afinal, esse burnout? A síndrome de burnout, ela é caracterizada por um esgotamento extremo e uma desmotivação no trabalho. Então, essa condição, ela vai além do cansaço habitual, onde eu tô cansada do dia, eu descanso, no outro dia eu tô bem. Quando a pessoa tá com burnout, ela não descansa. Ela se manifesta como uma exaustão incapacitante. Então, isso vai prejudicar muito a saúde mental da pessoa e toda a sua produtividade vai começar a cair. Um estado de esgotamento físico, emocional e mental, que é causado por um estresse muito prolongado ou excessivo, principalmente no ambiente de trabalho. Então, essa síndrome de esgotamento profissional, né, ou o burnout, que é a mesma coisa, ela é caracterizada por 3 dimensões profissionais.
essa exaustão emocional, sensação de estar emocionalmente esgotado e assim como se você tivesse drenado, sabe? O resultado é do acúmulo excessivo de estresse, especialmente, como eu falei, no ambiente de trabalho. A pessoa que sofre, né, dessa exaustão emocional, muitas vezes ela se sente fisicamente e emocionalmente muito exausta, incapaz de enfrentar as demandas diárias. E aí, em segundo, vem a dimensão da despersonalização ou sexismo. E o que é isso? Isso se refere a um desenvolvimento de sentimentos negativos e de ser insensível, sabe, em relação aos colegas de trabalho e até mesmo ao próprio trabalho da pessoa. Essa sensação, né, pode estar se manifestando como uma atitude de distanciamento emocional e até mesmo mental das tarefas que estão relacionadas ao trabalho dela própria ou das outras pessoas, daquele ambiente de trabalho. Então, existe aqui uma baixa realização profissional. Essa dimensão envolve uma sensação, a pessoa vai ficar com uma sensação de estar sendo ineficaz e uma falta de sentimento de realização no trabalho. Aquilo não está mais dando sentido de realização para ela, sabe? Então, pessoas que sofrem de baixa realização profissional se sentem insatisfeitas com suas conquistas no trabalho e elas duvidam até mesmo da sua própria capacidade e do valor desse trabalho. Né, se isso tem valor ou não para ela, ela começa a duvidar. Então, quais são as causas da síndrome de burnout? Né? Por que isso acontece? Qual é a causa que leva a ter uma síndrome dessa? O estresse ocupacional, certo? Ele é causado geralmente por uma combinação de fatores que estão relacionados ao seu trabalho e ao seu estilo de vida. Então, algumas dessas causas mais comuns são quais? Carga de trabalho excessiva, né? Então você vai passar horas no trabalho, né? E muitas horas longas e ininterruptas, sabe? Direto, com prazos apertados para entrega, muita pressão e muitas tarefas excessivas. Depois tem a falta de controle, de sentir-se incapaz de influenciar decisões que afetam o seu trabalho, como a sua programação, tarefas ou carga de trabalho não estar na sua mão, esse controle não ser seu. Outra causa, expectativa de trabalhos incertas e conflitantes. Ou seja, você não ter clareza sobre o grau de autoridade ou as expectativas do seu papel na empresa. Uma outra causa é a dinâmica de trabalho ser desafiadora. Isso pode incluir lidar com colegas de trabalho que são difíceis, falta de suporte da equipe ou gerenciamento ruim. Uma outra causa é a falta de reconhecimento. Eu não receber um feedback positivo ou recompensas pelo trabalho duro que eu estou fazendo. Uma falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma outra causa. Então, eu tenho dificuldade em equilibrar as exigências do trabalho com a minha vida pessoal. Uma outra causa são ambientes de trabalho tóxico. Isso pode incluir tudo, tá? Desde a política do escritório, da empresa, até bullying ou até mesmo assédio profissional. Outra causa de gerar síndrome do burnout são as mudanças constantes. Então, adaptação frequente a novas políticas ou direções sem tempo adequado para ajuste, está sempre em mudança, isso gera muito estresse. Outra causa são fatores pessoais, como traços de personalidade, ou seja, pessoas muito perfeccionistas, presas em detalhes, por exemplo, ou pessoas ou tá lidando com problemas pessoais fora do trabalho, também pode levar ao burnout. Então é importante lembrar que a síndrome de burnout não surge apenas devido a um fator isolado, mas geralmente ela é o resultado de uma combinação desses fatores que eu falei ao longo do tempo. Então chega uma hora que não aguenta mais o corpo, né? A mente não aguenta e aí ela entra na síndrome. E quais são os sintomas da síndrome de burnout? Bem, os sintomas, eles podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente eles incluem uma combinação de sinais, tanto emocionais como físicos e comportamentais. Então, é uma combinação nesses três âmbitos, tá? Emocional, físico e comportamental. E são os sintomas mais comuns. Sintomas emocionais, a exaustão emocional, né? Qual que é? Sentir-se cansado e sem energia para enfrentar a demanda diária, o cotidiano, o dia a dia, a pessoa percebe totalmente sem energia. Ela pode dormir e ela acorda cansada. Desânimo e negatividade, então sentimentos de pessimismo, frustração, desesperança. Outra, sensação, ansiedade e a depressão, sentimentos de tristeza, de inutilidade ou preocupações persistentes, é um outro sintoma. Outro sintoma é a despersonalização. Então, você começa a ter sentimentos de cinismo e distanciamento de colegas de trabalho ou do trabalho em si. Outro é a baixa autoestima e insegurança. Então, você começa a duvidar da própria competência e do valor, do seu valor. Os sintomas físicos que pode ocasionar: fadiga, o cansaço crônico,
A pessoa você vai sentir constantemente esgotado, mesmo depois de períodos de descanso, você não descansa. Chega final de semana, você acha que vai descansar, eu vou começar, não, começa segunda-feira já cansado, não houve um descanso aí. Ou tira férias, acha que vai descansar, volta cansado. Então, dificuldade em adormecer ou manter o sono, então tá sempre acordando, ou eu demoro a pegar no sono, tem insônia, ou eu durmo um pouquinho, acordo, durmo um pouquinho, acordo. Não é um sono que realmente traga um descanso. Ele é interrompido, não entra na fase REM do sono. Acaba dormindo pouco e é um sono que não descansa porque não tem aquele sono profundo. Dores de cabeça e dores musculares, começa a ter muita dor de cabeça, enxaqueca, muita dor pelo corpo, muita tensão. Então, essas tensões são frequentes, né? Ou aparecem dores do nada, inexplicáveis. Alteração do apetite, então tem perda ou aumento do apetite, né? A pessoa vai emagrecer muito, vai engordar muito. Começa a ter problemas digestivos, como indigestão, dor de estômago, com sensação de estufamento, a comida não digere, ou tem diarreia, ou tem a constipação, né? Intestino preso. E pode também manifestar os sintomas comportamentais, que são, começa a ficar isolado, né, manter o isolamento, né, evitar, a pessoa, você começa a evitar interações sociais, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, você começa a não querer estar com pessoas, querer ficar mais sozinho, começa a apresentar procrastinação e ineficiência no trabalho, então eu vou começando a deixar para depois eu faço, e esse depois nunca chega. Incapacidade de se concentrar e cumprir prazos, né? Então eu procrastino porque eu não estou conseguindo concentrar e aí eu não cumpro o prazo. E uso de substância, né? Começa a ter aumento no consumo de álcool, drogas ou até mesmo de medicamentos. Então, você também pode começar a ter mudanças de humor, apresentar, por exemplo, uma irritabilidade muito grande, ou uma impaciência, uma explosão de raiva, ou começa a ter absenteísmo, né, que é faltar ao trabalho frequentemente, ou chegar tarde, né, então eu começo a me distanciar, né, então são vários sintomas que estão presentes e persistem ao longo do tempo, não é assim você apresentar um sintoma desse e falar, já estou com síndrome de burnout, não, é uma combinação de vários desses e durante um período longo, onde a gente chega ao diagnóstico de burnout, certo? Então, são vários desses sintomas, né, que precisa estar presente e persistir ao longo do tempo. E se isso estiver acontecendo com você, eu te aconselho você procurar uma ajuda profissional para fazer uma avaliação e uma orientação adequada, né? Então, quando você me pergunta, né, aqui, sobre burnout, né, você provavelmente já tem esse diagnóstico, né? E eu quis estar trazendo aqui para falar um pouquinho, porque como vocês mesmos viram sobre o que eu falei, a cada 4 pessoas estão tendo esses sintomas. Isso a gente fala de pessoas diagnosticadas, porque tem muitos casos de pessoas que estão tendo vários desses sintomas e fatores multifatoriais, né, que eu coloquei aqui, tanto físico como comportamental, como emocional, e não está conseguindo associar a fatores de trabalho. Então, eu achei importante estar trazendo aqui nesse momento, porque de repente, se você não tem um diagnóstico aí fechado de burnout, mas você tem vários desses sintomas que eu acabei de relatar, vai em busca de um diagnóstico profissional, vai investigar esses seus sintomas antes que aconteça uma piora, porque é importante você saber. E é tão sério o burnout que ela foi incluída nas doenças ocupacionais e hoje tem um CID, né, que é um Código Internacional das Doenças, ou seja, hoje existe um afastamento pelo INSS das pessoas que estão registradas, né, e que estão estão com diagnóstico de burnout. Então, ela tem o direito de ser afastada do seu trabalho para fazer o tratamento, para se recuperar e poder novamente ter a energia que está faltando, que está paralisada ali nas suas células devido a essa exaustão multifatorial que aconteceu na sua vida. Muitas vezes a gente não consegue entender, não consegue interligar os fatos. Acha que uma dor de cabeça é uma coisa, um cansaço é outra, né? Que são fatores isolados. E não, de repente, fazem parte de um mesmo diagnóstico. E a gente acaba não tendo essa percepção. Então, achei importante estar trazendo aqui para vocês que não tem esse diagnóstico e, de repente, está tendo sintomas como esses que eu falei aqui
Então, como vocês viram, o burnout é multifatorial e é ocasionado por fatores externos que, unidos a seus fatores internos, ou seja, a maneira intrínseca que você tem em lidar com o trabalho, com os fatos, com as situações ligadas ao seu trabalho, vai fazer com que você desenvolva o burnout, desenvolva ou não o burnout, certo? Se nós vamos olhar, né, pela raiz emocional, tudo isso, né, que a síndrome de burnout traz, nós vamos perceber que existe um fator muito grande de autodesvalorização acontecendo, ou seja, uma falta de limite interno, uma falta de autocuidado, fazendo com que você entre nesse looping doentio. Então, você precisa buscar ajuda profissional, fazer um trabalho de autoconexão com o seu eu, para assim você conseguir desenvolver esse autocuidado e conseguir fazer escolhas que realmente sejam mais saudáveis para você. Porque se está adoecendo, não está saudável, percebe? Está em excesso, ou está com falta, enfim, está trazendo sintomas, está doentio, então eu preciso buscar me autocuidar, me auto-olhar e sair desse lugar. Espero que tenha ficado claro que tanto para você que já tem o diagnóstico de burnout, como para outras pessoas que de repente olharam e viram, nossa, eu estou apresentando tudo isso, então vai buscar ajuda, vamos olhar por esse lado de autocuidado, de autoproteção, para a gente poder viver uma vida mais saudável, uma vida que realmente tenha sentido, que seja leve, que seja satisfatória e que traga a sensação de felicidade, que é algo que a gente busca tanto. E a gente vai ver que a felicidade não é algo que está lá na frente, ela está no nosso dia a dia, está no nosso aqui e agora, em cada encontro, em cada movimento. Então, sendo dessa forma, somos nós que produzimos essa felicidade. Né? Somos nós que produzimos ela em cada escolha que a gente faz, porque a vida é feita de escolha. Se a gente não está fazendo escolhas saudáveis para nós, não tem como a gente suspirar, desejar ser feliz. Essa felicidade vem a partir das nossas escolhas. É a mesma coisa que eu falar assim, eu planto limão e quero colher laranja. Isso não vai acontecer. Então, eu vou colher o que eu plantar. Então, eu tenho que plantar um caminho, uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida conectada com o meu eu, que tenha sentido para minha essência, que faça, né, sentido para minha essência, que traga essa sensação de pertencer a mim mesmo, porque essa é a base principal para a gente fazer escolhas saudáveis e sentir realmente que a vida, que eu estou cumprindo o meu propósito aqui, que a vida tem sentido para mim no caminho que eu estou andando, tá certo? E assim, nós estamos chegando ao final desse segundo episódio, Meu Tempo para Você. Escreva para mim nos comentários se você gostou desse episódio, se você aprendeu algo novo. Comenta aqui embaixo o que mais te impactou, se faz sentido para você e se você tem algum sintoma que você quer saber a raiz emocional, escreva para mim na caixinha dos meus stories que eu vou ter o prazer de estar respondendo para você. Meu muito obrigada por assistir esse vídeo ou escutar na forma de podcast. E para não perder nada, se inscreva no canal e toque no sininho para receber uma notificação assim que eu postar novos conteúdos. E me siga nas suas redes favoritas, saracarvalho.pc. Deixe seu like para apoiar o canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que você vai estar ajudando com essas informações que eu trouxe aqui no dia de hoje. E não perca o próximo episódio de Isso é Desconexão. Um beijo, tchau!